É preciso desmistificar esse lugar do autor independente como rebelde, ao mesmo tempo que também é preciso desmistificar aquele autor que tem o contrato como autor que seja necessariamente bem-sucedido. Eu acho que o livro físico ele se mantém até hoje, né, desde seu surgimento até hoje, como o principal meio de literatura, né, de levar a literatura. E o digital ele vem para complementar justamente isso. Eu queria que a sociedade debatesse, eu não conseguia fazer isso como promotora de justiça, porque realmente a linguagem não ajuda, a linguagem é hermética, a postura é técnica e o cargo intimida. Mas a escritora não. A escritora ela tem essa leveza, ela tem essa ludicidade. Meu nome é Wellington de Mello e eu sou escritor. Bom, eu acho que, na verdade, se você não tem um contrato firmado com nenhuma editora, o que é uma coisa realmente muito rara, normalmente o perfil do autor, do escritor, é um perfil independente. Muito embora esse termo ele tenha uma armadilha, né? Você pode imaginar que um escritor independente é alguém que tem toda a liberdade de publicar, de fazer o que quiser. E, na verdade, a publicação independente, hoje, ela tem algumas amarras, digamos assim, e você sempre vai estar dependendo de algo. Mesmo que, por exemplo, você imagine que publica por uma plataforma como a Amazon, ela tem uma plataforma de autopublicação, que é a KDP, mas você fica, de alguma forma, refém também dessa estrutura, né? Se você pretende publicar de uma forma independente um livro físico, por exemplo, se você contrata os serviços de um designer ou contrata o serviço de uma gráfica e banca seu livro e faz esse livro circular, ainda assim você depende de uma série de profissionais que vão poder fazer com que o livro circule ou não. Você tem casos raros, né, em que um autor independente consegue alcançar alguma visibilidade. O autor, se ele publica de forma independente, ele não tem alguém que faça uma leitura do seu texto, né, que edite o texto, se ele não tem um bom profissional de design, que inclusive precisa ser orientado também por um editor, às vezes ele não vai tomar as melhores decisões para o livro. A escrita do livro ela pode acontecer de maneira solitária, mas no final das contas o processo de publicação do livro ele depende de muitos profissionais e nem sempre o autor, aquele que produz o livro, é a melhor pessoa para tomar essas decisões, como por exemplo a capa, para escolher enfim, a forma de circulação do livro, de distribuição, etc. Existe um certo mito também, às vezes, com essa coisa da poesia dita marginal, ou da literatura independente, quando a gente pensa no histórico do Recife. O que eu vou dizer pode ser até um pouco polêmico, pode mexer algumas feridas. Por exemplo, as próprias edições pirata, quem conhece a história das edições piratas sabe que, na verdade, a gráfica era a gráfica da fundação, né, que era utilizada, a gráfica da Fundação Joaquim Nabuco. Então existia, de alguma forma, uma subversão do sistema, mas a utilização de uma estrutura também do sistema, né? Que é uma coisa interessante. Você tem vários autores autores independentes, que foram financiados também por estruturas sindicais. Então, assim, ok, é independente, mas eu tenho um apoio, eu tenho um suporte, de alguma forma, da estrutura, mesmo que seja uma estrutura política, uma estrutura de militância e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu tenho, assim, eu acho que são raros os casos em que o poeta independente por uma decisão ideológica. Pela necessidade. Normalmente é o que acontece, ou seja, o escritor, o poeta independente, ele publica de forma independente porque é o que ele pode fazer. Se ele tivesse uma alternativa, por exemplo, de uma editora, né, que o bancasse ou que o contratasse, por que não fazê-lo? É preciso desmistificar esse lugar do autor independente
como rebelde, ao mesmo tempo que também é preciso desmistificar aquele autor que tem o contrato como autor que seja necessariamente bem sucedido. Meu trabalho como editor começa a partir de 2012, 2013, quando eu decido, e é engraçado que minha primeira experiência de autopublicação artesanal, é quando eu começo o projeto Mariposa Cartoneira, que é uma editora artesanal nos moldes das editoras cartoneiras argentinas. Isso se espalhou por todo mundo, em que se produzem livros artesanais com capa de papelão reutilizado. E eu queria publicar um poema, que é O Caçador de Mariposas, que eu escrevi para o meu primeiro filho, e queria fazer os livros artesanais, e descobri, um ano antes, eu tinha descoberto essa forma de publicação. E comecei a publicar, e vi que era muito bacana, né, o processo de fazer os livros, e no ano seguinte eu decidi fazer, isso foi em 2013, em 2014 eu decidi fazer uma coleção com outros autores. E aí chamei autores como Sidney Rocha, como Ronaldo Corrêa de Brito, Micheline Verunski, vários autores, para compor essa primeira coleção da Mariposa Cartoneira. A gente publicou mais de 30 livros. O próximo livro que a gente vai publicar é um livro do Marco Polo Guimarães, falando um pouco sobre a história do Ave Sangria. Mas foi uma experiência bem interessante, porque a partir dali eu comecei a desenvolver esse lado do editor, que para mim existem vários tipos de editor, né? Existe o editor que é aquele que é muito mais o gerentão, né, do processo, e que está preocupado ali em mediar os processos entre autor, revisor, designer gráfico, etc., né? Existe o editor, que é muito mais aquele... algumas pessoas chamam de publisher, né? Que é aquela pessoa que está preocupada em inserir o livro no mercado, em cavar esses espaços e tudo mais. Existe a figura daquele editor livreiro, né? Que são editoras menores em que o editor ele faz às vezes também do vendedor do livro, né? Então ele coloca o livro debaixo do braço, participa de feiras, de eventos literários, inscreve nos prêmios. Então você tem alguns editores que têm esse perfil. Eu me identifico bastante com o editor-leitor, porque eu gosto de, ao tomar um livro, ler o livro, identificar com o autor quais são as potencialidades, quais são as fragilidades, o que é que pode ser melhorado, o que é que pode ser retirado. Às vezes, quando você lê um original, a decisão pode ser simplesmente que você não deve publicar isso nesse momento. Olha, guarde isso aí, vamos pensar em outra coisa. Normalmente eu peço que a pessoa envie uma sinopse, uma breve sinopse do que trata o livro, e que mande umas 10 páginas iniciais. E aí eu faço a leitura e a partir daí eu faço uma triagem. Olha, posso fazer essa leitura do seu livro, ou não posso no momento, tal, e postergo. Mas é algo que é interessante, e muitos editores vêm trabalhando também nessa perspectiva, ou seja, de ajudar aquele autor independente a que ele tenha algum norte, ou seja, que ele tenha uma bússola mínima. Sempre foi muito uma marca da Bienal, abrir esse espaço para o autor independente. Então sempre tem os espaços para lançamentos, sempre você tem espaços para os debates. E eu acho que a Bienal ela consegue oferecer esse espaço de troca. Eu sou co-criador da editora Crônicas Fantásticas. Nós somos uma editora que é muito mais focada em publicação digital, e a gente tenta sempre atrelar RPG e literatura. É até bom a gente já começar com isso, porque a gente precisa tirar esse elefante branco da sala, né? As pessoas geralmente costumam acreditar que a literatura digital, vamos dizer assim, né? A publicação digital veio para substituir a publicação física, né? Quando, na verdade, isso está totalmente errado. Pelo menos eu acredito que as duas coisas estão ali para somar. Uma completa a outra, né? A gente teve um crescimento gigantesco de publicação digital, principalmente depois dessa pandemia que a gente passou, né? Justamente por conta de produção mesmo, né? Produção o custo da produção, né? O digital, a gente não tem o custo da produção que o físico tem, né? E aí, quando a coisa começou a se popularizar mesmo, foi quando a gente teve a explosão de livros sendo publicados mesmo por editoras grandes, reconhecidas, livros conceituados sendo publicados de maneira digital, como clássicos da literatura de fantasia, como, por exemplo, O Senhor dos Anéis, O Hobbit, sendo publicado em versão digital, né?
E aí foi quando surgiu justamente isso, né, das pessoas, poxa, será que o livro digital, a publicação digital vai substituir no futuro o livro físico? Eu acho que o livro físico ele se mantém até hoje, né, desde o seu surgimento até hoje, como o principal meio de literatura, né, de levar a literatura. E o digital ele vem para complementar justamente isso. Só que aí a gente bate em algumas barreiras, né? A gente está vivendo uma atual escassez de matéria-prima para a produção de livro hoje em dia, né? E isso influencia não só o livro físico, mas o livro digital também. Por que a matéria-prima ela ficou cara, né? Por que é tão caro imprimir livro hoje? Para você ter uma ideia, eu apoiei um financiamento coletivo recentemente de um livro e a editora que está produzindo esse livro entrou em contato recentemente com os apoiadores para dizer, olha, a gente está demorando a produzir o livro porque o orçamento que a gente fez no início da campanha mudou completamente. Em 3 meses, a gente teve um aumento de 60% no custo da matéria-prima. Isso se reflete totalmente. É uma cadeia de eventos, né, que acaba justamente colidindo com a publicação digital. Né? E aí a publicação digital ela justamente entra nessa questão ambiental por não precisar de impressão. A gente sabe que livro é madeira, né? Então, quando a gente tem uma alta publicidade, uma alta divulgação, vamos dizer assim, né, da literatura digital, a gente está falando justamente no impacto do meio ambiente, né? A gente não está desmatando, o livro digital ele só precisa do custo de produção ali do profissional que vai fazer a diagramação, das pessoas que vão fazer a revisão e só. O físico não. O físico a gente tem toda essa parte da matéria-prima, né? A minha mãe ela me influenciou muito a ler quadrinhos quando eu era pequeno. Enfim, tinha ali meus 5, 6 anos, ela já começou a me dar quadrinhos do Tio Patinhas. E daí eu comecei, dentro do quadrinho, né, evoluindo, pegando quadrinhos da Disney, pegando quadrinhos nacionais, como Turma da Mônica. Turma da Mônica fez parte da minha infância e adolescência quase que inteira, assim. E aí eu fui entrando em outros quadrinhos, como Marvel, que é uma coisa muito mais fantasiosa, né? E aí do quadrinho eu fui passando para os livros, né? E aí foi onde eu conheci clássicos como clássicos literários da fantasia, né? Clássica como Senhor dos Anéis, como eu citei, O Hobbit, e da fantasia nacional também, né? Como A Taverna, O Cortiço, clássicos da nossa literatura que me foram introduzidos na adolescência, na escola mesmo, né? E isso passou a fazer parte da minha vida. Isso foi o que me fez, eu acredito que me fez tomar tanto gosto pela literatura e tentar levar cada vez mais a literatura fantástica nacional, que é uma coisa que ainda existe muito preconceito dentro do meio literário, né? As pessoas costumam consumir literatura fantástica estrangeira. E aí, quando você tem um autor nacional lançando um livro de fantasia, as pessoas tendem a escantear um pouco, né? A gente precisa mudar um pouco esse pensamento. Eu fazia parte de um grupo, faço parte de um grupo de RPG. Para quem não conhece, RPG é um jogo onde a gente cria personagens e interage no mundo fictício. E aí, por conta desse grupo de RPG, eu criei um blog com a minha esposa para falar sobre as coisas que a gente consumia, a literatura, né? Os jogos. E esse blog foi evoluindo, as pessoas foram cada vez mais cobrando da gente as publicações. A gente abriu espaço para autores que queriam publicar contos. A gente fazia toda a parte de correção, revisão para o autor e publicava lá no nosso blog. E cada vez mais começaram a surgir mais autores procurando a gente para publicar esses contos. E aí foi quando a gente percebeu a necessidade de dar voz para esses autores nacionais, né, que produziam literatura fantástica. E aí a gente fez, vamos criar uma editora. E já que a gente já tem experiência em publicação de contos digitais, vamos focar nisso, no digital. E aí foi onde a gente criou nossa primeira campanha de financiamento coletivo, que foi a Confraria das Crônicas Fantásticas, que era uma assinatura, um clube de assinatura, onde a pessoa pagava mensalmente lá uma quantia e recebia até 3 contos digitais de autores nacionais, autores que ainda não eram publicados, né? O público de literatura digital, atualmente, geralmente, é um público mais jovem, né? O jovem tem mais acesso à internet, né? Tá sempre conectado, com o celular na mão e tal. E acaba que o público
desse segmento tende a ser um público mais jovem, né, que consome literatura fantástica. Na minha época era Harry Potter, né, e tal. Hoje em dia são outros livros que o pessoal tá abrangendo. Mas geralmente são pessoas de seus 12, 13 anos que já lê, que já é incentivado, né, desde pequeno a ler, que acaba consumindo, né? E aí, de 13 anos até... não tem limite. O Brasil está repleto de autores com excelentes histórias, só esperando uma oportunidade de alguma editora para publicar os seus livros. E justamente por não ter essa oportunidade, muitos autores acabam lançando seus livros de forma independente. Então, abrem financiamento coletivo, fazem vaquinha na internet para financiar seus próprios livros, e a gente vê muito disso na internet, muito mesmo. A gente sempre tentou levar o RPG para todos os lugares que a gente ia. E a Bienal surgiu como essa oportunidade da gente atrelar o RPG e a literatura num só lugar. É uma porta de entrada muito grande para novos autores, né, para as pessoas que querem conhecer também novos autores. E, enfim, eu acho que a Bienal aqui em Pernambuco, ela é o centro de quem procura literatura de qualidade, né? Enfim, literatura regional, enfim, é uma oportunidade tanto para leitor quanto para autores. Então, se vocês gostam de RPG, gostam de literatura, podem nos procurar nas redes sociais, no Instagram é @crônicasfantásticas, ou pelo nosso site também, www.cronicasfantásticas.com.br. É isso e viva a literatura nacional! Oi pessoal, meu nome é Andrea Nunes, eu sou promotora de justiça pelo estado de Pernambuco e romancista. Eu acredito que usar a palavra como arma, tanto através do direito como da literatura, são duas coisas que eu fui descobrindo aos poucos na minha vida. E acho que como eu já tive alguns livros publicados antes de decidir pela profissão jurídica, talvez eu possa dizer que a escritora em mim nasceu primeiro do que a promotora. O universo do romance policial, do chamado romance de entretenimento, ele tem uma linguagem fácil, que às vezes pode ser um veículo interessante para você repassar aquela mensagem que você quer. Então, por exemplo, um romance meu feito A Corte Infiltrada, que fala sobre os bastidores da infiltração do crime organizado nas hostes de poder do país, que eu queria que a sociedade debatesse. Eu não conseguia fazer isso como promotora de justiça, porque realmente a linguagem não ajuda, a linguagem é hermética, a postura é técnica e o cargo intimida, mas a escritora não. A escritora, ela tem essa leveza, ela tem essa ludicidade que faz você chegar em plateias que você nem sonhava antes. E aí o livro realmente ganhou um espaço muito grande, inclusive até um jornal de grande circulação de São Paulo, na resenha do livro, disse que ele antecipava as manchetes do noticiário. E eu acho que é isso que a literatura deve fazer. Uma das suas funções mais interessantes é traduzir a realidade e provocar as inquietações das pessoas sobre o tempo em que a gente vive. Através desse romance policial, ele me abriu portas para eu falar em vários lugares do país, dar entrevistas em diversos programas de televisão e até mesmo fora do país, que eu dei palestra na Universidade da Sorbonne, Fundação Carlos Gulbenkian, na Dinamarca, na Alemanha. Então, a literatura realmente, a literatura policial, ela é um veículo interessante porque ela atrai realmente as massas, ela possui uma linguagem mais fácil para você atrair essas pessoas. Não que você não possa construir uma coisa sofisticada, mas você dilui essa coisa sofisticada numa narrativa mais fácil. Existe um preconceito muito grande, sobretudo aqui no Brasil. Eu me recordo que o Rafael Montes, que é um dos grandes autores de romance policial suspense no Brasil, ele era colunista do jornal o Globo e ele fez uma matéria, dizia assim, 7 autores brasileiros para ler e se divertir. Essa matéria foi publicada nas vésperas de uma Flip.
E isso aí, e ele colocou meu nome entre esses 7 autores brasileiros para ler e se divertir. E eu me lembro que na Flip esse artigo dele ainda estava repercutindo de uma forma muito polêmica, porque ele defendia exatamente que é possível fazer uma literatura de entretenimento, mas uma literatura de qualidade. E eu também acredito nisso, porque você veja, uma pessoa que escrevia romance policial como Rubem Fonseca, com Agosto arrebatou o Jabuti, que define a literatura, na verdade, é o padrão estético que você usa na sua narrativa e a capacidade de provocar transcendência no seu leitor. Olha, a literatura de suspense, ela vive realmente um momento de renovação hoje no Brasil e é satisfatório ver o interesse das pessoas por essa literatura que está sendo produzida aqui hoje. Porque se você parar para pensar, na verdade, nós temos tudo para sermos sermos um país produtor desse tipo de conteúdo. Nós temos, digamos assim, a faca e o queijo na mão. Nós temos cenários maravilhosos, temos fatos políticos efervescentes, temos uma cultura fantástica e temos também um país repleto de incidentes de violência que merecem ser explorados. Então, eu diria que o Brasil é um romance policial pronto. Então, a gente ainda tem escritor brasileiro que escreve uma trama policial falando de Charles com a lareira na sala de estar, o mordomo revelando os assassinos. A gente não precisa disso, a gente tem tudo para escrever um romance policial nosso, com a nossa cultura, com as nossas pessoas e os nossos problemas. Então, a gente diz, lá fora as pessoas estão interessadas? As pessoas estão muito interessadas nisso. E nosso romance policial brasileiro, a literatura de suspense como um todo, se renovou. Você vê aí nossos autores sendo reproduzidos em séries de streaming, não é? Nós vemos grandes prêmios literários contemplando categorias como romance de entretenimento, que não existia antes. Então, hoje, começa a haver um maior interesse, um maior reconhecimento desse tipo de literatura, e o que tem provocado realmente uma renovação nesse aspecto da nossa literatura. Na verdade, a participação feminina na literatura policial brasileira, ela infelizmente é bem mais recente, porque você veja, esses 100 anos da literatura policial começaram com o romance publicado na revista Mistério, né? Que tinha só homens participando, eram 3 autores homens. Depois disso, pouco se fez. Na década de 50, nós tivemos mais alguma coisa na produção literária. Aí tivemos o Escaravelho do Diabo, que é de uma autora mulher, então a gente pode dizer que esse é um clássico, né, uma grande best-seller, a Lúcia, que ela publicou esse livro, e eu acho que foi uma das poucas mulheres que escreveu o que se pode chamar de literatura de suspense bem sucedido no Brasil. E afora ela, nós tivemos mais recentemente autoras mulheres como a Ilana Casoy, que já está sendo roteirizada aqui no Brasil. Temos a Cláudia Lemes, que é uma roteirista também, é uma grande autora com Inferno no Ártico. Temos a Vera Assunção, que criou o Detetive Alírio Cobra. E aí nós temos Viviane Geber também, que é uma autora que ela é da Marinha e ela fala sobre submarinos e tal. Hoje em dia, as mulheres estão ocupando espaços de poder, espaços na sociedade mais relevantes. Então, com essa vivência, permitiu que elas pudessem traduzir isso em literatura. Essa nova experiência das mulheres de ocupar espaço na sociedade tem trazido para a gente grandes autoras mulheres, não só aqui no Brasil, como no mundo. Foi muito rico a abordagem que a Bienal de Pernambuco fez com relação à literatura de suspense e de romance policial. Eu sempre precisei de leitura como alimento para meu espírito, assim como tomar café, almoçar e jantar para alimentar meu corpo. Acho que a importância vai além do que só a parte da leitura. Eu acho que também os livros é onde a gente se encontra, é onde a gente se conecta, né? Às vezes com pessoas que gostam de mesmas coisas que a gente. Eu acho que é um jeito de você conhecer outras culturas, conhecer outros mundos. E além disso, acho que talvez algo que
que está cada vez mais em falta no mundo de hoje, né? Que é a capacidade de sonhar. Conhecer o que nos trouxe até aqui. E a literatura possibilita tudo isso. Sem dúvida, a fonte principal disso que é o maior patrimônio que qualquer pessoa pode ter, que é a inteligência, que é o conhecimento,